Muito obrigada pelo convite para o Ciclo das Mulheres. Estou muito agradecida ao Instituto Goethe que pôde organizar este debate e também aos meus colegas, minhas colegas que estão em regiões diferentes aqui da América Latina e todos os ouvintes do mundo inteiro que estão aqui conosco, né, nos ouvindo. E eu gostaria também de falar um pouco em termos gerais, entender esta dinâmica de como as mulheres tivemos um impacto em diferentes contextos ou diferentes conjunturas. É importante entender tudo isso. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre a história. Eu sei que é bastante difícil em termos de educação, que é uma educação vertical, uma educação que vem como se fosse uma réplica do externo para o interno, que gerou muitas dificuldades. E falando principalmente do assunto das colônias, do qual estamos muito familiarizadas, e eu acho que tem sido uma massiva negação de certas ações culturais em termos religiosos, o tema todo do catolicismo que chegou às comunidades indígenas, o que gerou uma negação da importância de conhecer suas próprias heroínas e lutadoras mulheres, as guerreiras mulheres. E eu acho que nestes últimos tempos estamos reivindicando nesse sentido, como, por exemplo, falar sobre Juana Sodré, falar de Bartolina Sita, falar de Vicenta Juarista, que também são mulheres que lutaram naquela época, na sua época. Então, toda essa dinâmica me faz refletir uma autorreflexão, um autoquestionamento de como é que teria sido antes dessas estruturas terem acontecido em termos históricos, em termos, eu diria, até republicanos. E nesta época que estamos vivendo no Estado plurinacional da Bolívia, e começamos, então, um pouco fazendo um trabalho, um contexto com as mulheres. Eu sou do Sul, como disse a Jora, de Cachachaca, onde falamos essas duas línguas, Aymara e Quechua, e isso me dá uma fluidez de comunicação forte em diferentes regiões. Neste caso, eu posso estar, por exemplo, numa comunidade indígena que fala Quechua, ou no Peru, na região de Cusco, que é praticamente Quechua, e no sul, que temos Puno, Aymara, e com certeza também o norte do Chile, que é na Aymara, o norte da Argentina, com o Quechua também, e a Bolívia, que tem uma distribuição de Aymaras e Quechuas, Aymara no altiplano, e então, todo esse dinamismo, essa dinâmica, essa autorreflexão de entender como mulheres o que é, como é que foram esses tempos e como hoje em dia estamos reconsiderando como mulheres, estamos fazendo uma forte análise dos anos 80 com essa crise das políticas muito fortes, onde houve esse controle excessivamente forte da ditadura, e as mulheres estavam proibidas de, usando poieira, quer dizer, aquelas saionas, de entrar nas praças ou nas áreas urbanas. E eu me lembro quando eu passei pela universidade, que é a Academia Superior de Belas Artes, eu não podia entrar num hotel de 5 estrelas, eu não podia entrar no Museu de Belas Artes, eu não podia entrar, por exemplo, nesses espaços que para eles considerados de alto nível, de funcionários públicos e privados. Então, esta reflexão nos leva a autoquestionamento, e quando eu completei a Academia Nacional de Belas Artes, uma análise profunda em termos de mulheres, o que é a universidade, o que é a educação, o que é a religião, como nós entendemos a religião a partir de nós mesmas, como nos autoquestionamos. E nesta dinâmica é a que eu entendo, em termos gerais, como uma reflexão muito profunda que levou a um trabalho de uma forma muito forte, é um trabalho eu até chamaria de integração forte, que é a Assembleia Constituinte. As mulheres conseguiram entrar e debater
e mulheres de diferentes comunidades, e umas anedotas muito fortes na Assembleia Constituinte, como mulheres representantes de comunidades indígenas, que se expressavam na palavra, oralmente, não por escrito, porque, claro, que a formação da educação formal não teve essa grande abertura, com tantas dificuldades, então não foi valorizada. E foi um trabalho árduo em que as mulheres trabalharam para entender como é que elas colocariam na Carta Magna da Assembleia Constituinte, como é que seria a posição delas, né, nessa carta. E hoje em dia podemos ver essa inserção das mulheres de poieiras, desses saiões, e claro que há certas debilidades, mas é o início que algumas mulheres estamos já presentes em certas instituições ou espaços para poder abrir essas lacunas. E eu acho que essa abertura levou a ter mulheres como prefeitas, como vereadoras e estadistas, e eu acho que isso é uma coisa extremamente interessante, e provavelmente não é uma coisa que está muito aparente, eu acho que seria bom visualizar mais isso. E a mesma coisa acontece com o assunto de liderança na parte têxtil, temos as tecedoras no sul da Bolívia, com Tastara, temos também na parte do altiplano, com diferentes líderes que estão trabalhando, e temos também em Terras Bajas e Sosso, em várias áreas, são regiões que são lideradas pelas mulheres que não são visualizadas, nós não as conhecemos, e às vezes falamos muito a partir do espaço acadêmico, da escrita, relevante nesse ponto de vista. E, nesse sentido, eu acho impressionante como podemos falar dessas pessoas que são relevantes nessa contemporaneidade, valorizando aquilo que nós somos em termos de multipluricultural, mulheres da Bolívia. Enfim, é isso que eu queria compartilhar em linhas gerais com vocês. Eu sei que 5 minutos da minha apresentação, eu por isso vou concluir. Muito obrigada pelo convite, e depois vamos desenvolver com mais detalhes, com alguns exemplos. Muito obrigada por colocar isso em contexto, e vamos dar as boas-vindas a outra colega que depois vamos entrar na discussão. Vamos dar as boas-vindas a Shara Huanman, que ela também está conectada conosco. Shara Huanman é do Peru, ela nasceu em Guanima, no distrito de Curaguasi, no departamento de Apurimas, na Serra Sul do Peru. Emigrou do campo para a cidade quando era adolescente, fugindo da violência machista, como a maioria das meninas emigrantes do campo para a cidade, e chegou na cidade de Abancay e depois foi para Lima. Ela emigrou também para Lima para trabalhar. Shara também é especialista em... Quer dizer, ela é enfermeira, estudou enfermagem, ela tem um mestrado de linguista andina, e é uma experiência vivida fez com que Shara, durante toda a sua vida, ela defendeu os direitos das mulheres, e mais do que nada das mulheres indígenas. Foi assim que ela fundou a Associação das Empregadas do Lar, em Lima, e também corregedora do município de Abancay. Ela conseguiu a aprovação de vários decretos para proteger a mulher, tanto no lar como no trabalho. Então, Shara, muito bem-vinda. É uma mulher muito lutadora. Bem-vinda, Shara. Conta um pouco para nós como é que está a situação das mulheres em termos da visibilização e as conquistas das mulheres no Peru. Bom dia a todos e todas. Estou muito feliz de poder estar aqui neste espaço. Obrigado pela oportunidade que Deus e a vida nos deu.
Ninguém ama aquilo que você não conhece. Ninguém ensina aquilo que não sabe. Queridos irmãos e irmãs, para vocês, eu chego de Peru para Purimabancay. Eu sou uma indígena original com orgulho. Eu digo isso com orgulho e levo no meu sangue a identidade com dignidade e orgulho das minhas raízes e da minha cultura. E, principalmente, a nossa cosmovisão andina. A partir dessa visão, eu gostaria de evocar as minhas irmãs indígenas originárias do Peru. O Peru é um país muito diversificado, pluricultural, multilíngue, multiétnico, e nessa diversidade existem mulheres muito valiosas, indígenas, que, apesar das circunstâncias nas quais vivemos, nos lugares mais remotos do nosso país, nós fortalecemos os diferentes fatos que acontecem e as diferentes realidades que se nos apresentam. Uma das coisas que eu gostaria de destacar é que no Peru há muitas mulheres valiosas que precisam ser vistas pelas ações que elas desenvolvem. Mulheres que formam associações, organizações, cooperativas, e nela poder incluir e insertar oportunidades para as nossas irmãs indígenas originárias. E com essa visão, eu devo dizer que a mulher originária indígena, ela sofre duplamente toda essa ação do sistema que estamos vivenciando, mais ainda hoje em dia, com a pandemia do Covid-19. O nosso processo, a nossa jornada de mulheres, é uma luta constante, é uma luta onde tínhamos que abrir espaços e oportunidades para outras mulheres. Quando uma mulher indígena chega na cidade, muitas vezes o primeiro bloco que ela enfrenta é a discriminação, ou pela roupa dela, ou pela sua língua materna, etc. e etc. Em consequência disso, a vida me deu a oportunidade de poder entrar como representante do município de Abancay, onde eu pude, de fato, me focar na aprovação desse decreto de não discriminação, a 002/2008, que é completa em todas as suas formas, que teve um impacto nacional com mais de 73 decretos similares. Isso foi implementado e foi feito massivo na comunidade, em todas as áreas públicas e privadas, onde se colocou um pôster proibido. Isso é uma coisa muito importante no nosso contexto, é uma reivindicação de verdade, uma forma de poder implementar que em diferentes momentos, lugares públicos e privados, eles abriram os escritórios onde eles podem ser atendidos na sua língua materna. A mulher indígena, em todo o seu processo da sua vida, sofreu sempre diferentes vicissitudes que foram apresentadas, não somente a violência, mas também a falta de interesse da parte do governo para chegar a esses lugares mais distantes, onde temos irmãs indígenas. Quando chegamos normalmente a lugares bem maiores, as cidades, as áreas urbanas,
aí as oportunidades meio que vão se abrindo, mas nós temos que conquistar esses espaços sozinhos. E de que forma? De forma de poder abrir cenários onde você pode reivindicar os direitos das mulheres. E é aí que eu chego à TIMA e comecei, então, a organizar pequenas reuniões e que depois foram se consolidando, e hoje em dia, na grande associação das empregadas do lar, porque nós que viemos das comunidades mais distantes, com poucos recursos econômicos, nós temos que agir de forma dupla se queremos superar algo nas nossas vidas, trabalhar e estudar. E nesse procedimento, nesse processo, visibilizamos e sentimos na própria pele não somente a discriminação, mas também sermos atropeladas em muitos dos nossos direitos. No Peru, nós temos muitas e muitas mulheres que abriram espaços, e muitas delas são visibilizadas, e algumas chegaram a espaços políticos como vereadoras, ou chegaram como membros do Congresso, e também abriram outros espaços fazendo políticas públicas, como a Lei 29.735, do direito linguístico que nós temos. Isso geralmente também nos abre a possibilidade de dar essa possibilidade, essa capacidade de poder ir abrindo mais oportunidades para mais mulheres indígenas e originárias. O Estado deve atender, o Estado deve estar presente com meios e vias de comunicação que até agora, algumas comunidades que nós temos, não têm nenhum serviço. Isso quer dizer que quase sempre estamos nessa busca e nessa abertura dessas oportunidades. Agora vamos para falar com a Valéria, que está do outro lado. Valéria Espanha. Não é que ela seja da Espanha, é o nome dela. A Valéria Espanha é do Uruguai, é advogada da Universidade Nacional Autônoma de México. Ela estudou políticas públicas na Universidade Nacional de Lanús, em Buenos Aires. Ela tem o doutorado nessa mesma universidade. Ela é sócia fundadora. Agora nós não estamos ouvindo Direitos Humanos de 2011 a 2007, 17, Grupo Gênero e Direito da Faculdade de Direito da Universidade da República, UDELAR, e ela é pesquisadora do módulo de estudos migratórios de Flaxo Uruguai, colunista do jornal La Diaria e integrante do conselho assessor do suplemento Incorrecta. E ela trabalha a partir de diferentes espaços e plataformas para a visibilização e a defesa e promoção dos direitos fundamentais. Ela trabalha como consultora externa de diferentes órgãos internacionais, como o Instituto de Políticas Públicas e Direitos Humanos do Mercosul. Valéria, muito bem-vinda. Você tem 5 minutos também para nos colocar ao par da realidade do Uruguai nas questões da visibilização e das conquistas das mulheres. Muito obrigada, Yolanda, por esta maravilhosa moderação que você está fazendo, e principalmente agradecer ao convite, porque, sem dúvida, poder intercambiar essas instâncias com colegas com tanto conhecimento é uma coisa muito valiosa. Agora, nesse sentido, infelizmente, a pandemia nos arrancou muita coisa, entre elas a possibilidade de estar perto, mas não a possibilidade de nos reunirmos. Então, um abraço muito caloroso a todas vocês. Eu queria contar um pouquinho. O Uruguai aparece no mundo, pelo menos é a referência que muitos e muitas têm, como uma ilha. Ela é chamada a Suíça da América numa época, e, sem dúvida, houve muito progresso normativo nos últimos anos, e hoje em dia estamos vendo um momento
muito difícil em termos de imobilização, não somente por causa da pandemia, mas também pelas políticas que estão sendo adotadas, que estão restringindo os direitos e garantias individuais básicas e, portanto, o movimento da sociedade como um todo, e que inclui até o movimento feminista, está nesse espaço de resistência e de confrontar a imposição de um modelo que nega direitos. E, nesse sentido, é muito importante dizer que, do ponto de vista mais formal, temos legislação que reconhece direitos fundamentais, mas isso não diz que você não pode eliminar os direitos muito graves no Uruguai, em que claramente, digamos, por um lado, você tem a possibilidade de ter acesso a certos lugares de liderança, como mulheres. Mas, porém, também existe essa possibilidade, obviamente, que está vinculada com o direito de que existe não somente um profundo sexismo, mas também racismo profundo e xenofobia no Uruguai. E, portanto, é importante visibilizar isso. O Uruguai, de certa forma, tem negado sua identidade indígena, de certa forma, afirmando que não existe comunidade, ou não existem comunidades indígenas. E também existe um fato histórico com os afro-uruguaios e também afro-uruguaias, e também isso deixa evidente que no Uruguai, de certa forma, é preciso uma reconciliação com a sua identidade afro e também identidade indígena e identidade diversa e também identidade mestiça. As migrações mostram isso e as populações migrantes paulatinamente foram se inserindo para visibilizar nas tarefas também de cuidado. Muitas vezes acontece que em alguns âmbitos acontece a emancipação de algumas mulheres em determinadas camadas sociais, mas isso, de certa forma, implica também na perpetuação da iniciação sexual do ponto de vista de classe. Por isso, é importante pensar nisso, e esses são os desafios do feminismo no Uruguai e também da América Latina. Não podemos pensar no feminismo monolítico, mas sim pensar nos feminismos que se alimentam e que se desafiam, e que, de certa forma, é o que nós temos aprendido, principalmente com as companheiras dos feminismos comunitários. Essa é uma aprendizagem que está em progresso, em andamento. Os desafios que nós vemos no Uruguai é que existe a violência de gênero, que claramente continua sendo uma expressão muito violenta. Os feminicídios estão presentes no país, é uma emergência nacional que, de certa forma, não se conseguiu atender. Existem também outras expressões de violência, como se vê como o desaparecimento de mulheres, e também a exploração sexual. Essas mulheres desaparecem por causa da exploração sexual. São companheiros e companheiras. Nós estamos justamente dizendo que elas não estão desaparecidas, mas, na verdade, de certa forma, elas foram sequestradas para serem prostituídas. E isso também tem sido um desafio no Uruguai, que é a sua visibilização. Porque existem diferentes mecanismos para visibilizar, de certa forma, esse tipo de flagelo. Por outro lado, existem espaços em que o movimento feminista, articulando-se com diferentes grupos de mulheres organizadas, busca a visibilização, a forma como as mulheres sustentam o mundo. Isso começa com a situação das professoras feministas. Elas visibilizaram o fato de que não se pode ter uma reforma educacional sem as mulheres, porque a educação claramente tem a cara de mulher. E isso também foi denunciado no seu tempo devido, porque houve uma reforma educacional, mas não havia nenhuma única mulher na sala. E também existem outras formas de criação. Isso também nós também tentamos visibilizar isso, principalmente a mulher também no audiovisual e também no jornalismo, e também de alguma outra maneira,
Nós que somos advogadas, agora temos uma rede de advogadas feministas, eu faço parte do Comitê de Direitos Humanos também para visibilizar as dissidências, e nesse sentido é importante mencionar que no caso particular do Uruguai, os movimentos feministas, em geral, adotaram uma postura não expulsora da dissidência, e isso é fundamental. São transfeminismos no Uruguai que apresentam uma força e um potencial enorme, e isso também precisa ser visibilizado. Isso está alinhado com algumas das questões comentadas pelas companheiras das teses. E também é importante mencionar que o que a Aline falou para gerar o intercâmbio, que é a questão da memória. No caso do Uruguai, por um lado, nós temos a memória vinculada com as obras recentes e também graves violações aos direitos humanos e também presas políticas que sofreram violência sexual. Ao contrário dessa ideia de visibilização, elas foram silenciadas e não se conseguiu visibilizar a situação que elas viveram e também a força que elas precisam para denunciar o que elas viveram. E, por outro lado, temos a memória feminista, principalmente pensada quando nós... Bom, aqui também já vou tentando encerrar. Quando nós falamos de estruturas difíceis de serem desafiadas, porque representam o status quo de tudo. Temos que pensar na justiça. O que acontece com a justiça patriarcal? O que acontece quando as mulheres denunciam que o direito não é neutro? Ou quando denunciamos que o direito não é neutro, mas sim colonialista? E está baseado num modelo de cidadania censitária, também um modelo em que se pensa que todas as pessoas são homens, heterossexuais, brancos, proprietários. Por isso, existe o desafio da memória feminista, que, por um lado, busca resgatar as vozes silenciadas e, de certa forma, também emanadas como contemporâneas, que são as avós, mães, tataravós, que, de uma ou outra forma, resistiram. Hoje, nós estamos em uma encruzilhada-chave, no caso do Uruguai, e também, eu diria, em outros países, onde claramente o feminismo se amplia, que é uma revolução viva, mas isso também é um alerta sobre os piores sentimentos reacionários. Portanto, isso também é importante levar em conta. Existe uma reação ante ou contra esse sentimento de insubordinação por parte das mulheres de dissidência em grupos historicamente oprimidos. Esse é um momento chave, distópico. De certa forma, estamos em cápsulas e vivendo diante dessas dificuldades. O centro da nossa consciência, que é a nossa vida, portanto, nós temos que buscar alternativas, como fazem os movimentos feministas, em que o centro é a vida e não a tecnologia e nem a morte. O feminismo é isso, é vida, e aí nós temos que buscar justamente outras formas de produção, de comer, de nos amar, de nos aproximar e também, inclusive, de enfrentar a pandemia que nós estamos enfrentando hoje. Obrigada, Valéria. Pessoalmente, eu tinha uma admiração pelo Uruguai, justamente por esses trabalhos tão avançados como a questão do aborto. Mas também há outras coisas, outros aspectos em que não vão tão bem. Assim sendo, eu gostaria de seguir nessa ordem como nós nos apresentamos. Elvira, se você estiver aí, eu acho que sim. Considerando as três palestrantes, nós vemos que existem pontos em comum. Por exemplo, a questão de identidade e também racismo, classe. O que Elvira poderia dizer a respeito disso? Pelo que eu entendi, também pelo que você comentou,
é que há espaço de visibilização e o que está visível são as mulheres das assembleias ou as mulheres que estão nos espaços de poder de decisão. Contudo, que espaço vão ocupar, ou que essas outras mulheres vão visibilizar o quê? Como você falou, que são aquelas tecelãs ou outras mulheres. Como é que elas são visibilizadas? Porque sabemos que elas estão trabalhando e estão fazendo coisas. Estão fazendo coisas para a sociedade para serem reconhecidas. Você poderia comentar alguma coisa a respeito disso, Elvira? Muito obrigada. O debate está muito bom e eu acho que estamos vendo diferentes pontos de vista, como a América Latina, e vendo como valorizar e como visibilizar as mulheres, principalmente. Eu gostaria de resgatar essa questão das vozes ancestrais. Eu acho que é muito interessante que são vozes silenciadas na modernidade. É muito complicado nesse sentido. E também eu acho que é importante nós termos uma integração. Eu gostaria de falar um pouquinho mais desse ponto de vista em termos acadêmicos, para mostrar como, ou para falar como isso acontece. Acho que também isso tem um olhar de que abarca diferentes ramificações e também falando dos direitos, na verdade. Para mim foi bastante interessante trabalhar. Eu trabalhei com 900 tecelãs de todo o país, e é claro que para entender a dinâmica dos Andes, eu trabalhei no Peru e no norte do Chile e da Argentina. E foi uma experiência super interessante para ver a forma como nós analisamos isso. Eu sei que a educação acadêmica vertical nos treinou, por exemplo, a citar artigos e também fontes primárias, secundárias, terciárias. Em muitos desses casos da educação, das quais nós recebemos perguntas das comunidades, nós nos transformamos em informantes. Por isso é muito importante poder trabalhar com uma integração para entender o que é educação e o que nós podemos, o que isso nos oferece em termos educacionais e como é que nós ampliamos essa discussão. E aí nós vamos para a autorreflexão da educação, que passa por uma crise. Eu já fiz uma introdução sobre os anos 80, tratando desse problema econômico e também falando da mudança climática. Aqui nós começamos a nos questionar sobre uma recuperação. Como nós poderíamos recuperar os recursos naturais, ou também recuperar nossas matérias-primas, ou também a questão do valor agregado. E nós nos questionamos fortemente, porque nós questionamos também o fazer da praxis dentro das comunidades, e muitas vezes se acha que isso não serve para nada, que muitos colégios nos disseram, por exemplo, se você vai tecer, então você não serve para nada, porque o escritório é para ler, é para escrever, é para sentar. Eu me lembro que havia essa negatividade da educação, e isso também nos levou a questionar dentro das comunidades. A pergunta das mulheres, que foi bastante relevante, é: o que é estudar? O que é ser uma pessoa de títulos? O que é ser um profissional? Para eles, naquele momento, era sentar nas áreas urbanas, e a educação era alguma coisa que somente acontecia no centro urbano, para algo urbano. Nós fizemos uma análise bem ampla para poder entender. E nessa análise ampla que nós fizemos, vimos que a educação precisa revalorizar a forma como as mulheres em si influenciam nessa valorização. Por exemplo, as tintas naturais passam por uma reação química, e é muito importante entender essa reação, por exemplo, da matéria-prima, ou também de uma flor, ou também de um córtex. E quando isso se integra com outra substância, se produz uma outra molécula. Isso é química. Aqui estamos falando de uma planta, em que lugar ela cresce, você precisa plantá-la, você precisa colhê-la, processá-la. E a educação nas realidades das comunidades era muito contundente, porque estávamos falando também da criação de uma matéria-prima
não falamos com termos acadêmicos. Por exemplo, como é que você faz a domesticação? A domesticação quer dizer, bom, é claro, a predominância do ser humano, como é que ele pega o animal e traz para casa. Agora, quando você fala com uma terminologia Quechua ou Aimara, ou, por exemplo, quando você fala de uma criação mútua, estamos falando aqui de cuidado máximo, de você zelar pelo espaço, da sua alimentação, e também zelar pela ação da coletividade em relação ao ser humano. São vidas integradas e também pensando no ser humano, e também o ser humano. Então, vemos os seres humanos e como é que nós nos integramos, e como é que nós colaboramos uns com os outros. Nesse aspecto da educação, nós, mulheres, eu acho que nós rapidamente entendemos melhor esse assunto, e como é que nós rapidamente podemos entender a lógica da dinâmica de uma ciência, ou de uma tecnologia, ou de uma identidade. Isso acontece justamente e em saúde, que é um dos problemas sérios de hoje em dia, por causa da pandemia, etc. E acontece a mesma coisa. Nós temos as pílulas que são feitas a partir das plantas que você colhe nas comunidades. Se nós estudássemos que tipo de planta e quais são as reações químicas que acontecem e como se faz o medicamento atual, eu acho que aí sim nós teríamos uma aprendizagem mais rápida. Em vez de ficar dando volta como os concorrentes, que normalmente fazem, se nós nos alinharmos e para ver o externo, nós não teríamos essas dificuldades. E assim, a visibilidade das mulheres não ficariam tão, elas não está tão forte no momento, principalmente no panorama dos acadêmicos. Principalmente porque eles consideram que as mulheres domésticas são artesãs, artistas, e não são tão visibilizadas. Para mim, é muito importante que também haja uma autorreflexão nas questões educacionais e também dentro das universidades. Eu sei que as universidades pegam esses estudos acadêmicos da Mesopotâmia, do europeu, também vem do ponto de vista europeu e da contemporaneidade da América do Sul, mas não existe uma autorreflexão da epistemologia de como nós nos entendemos. Acho que nós mulheres temos que nos autoquestionar nesse sentido. Eu trabalhei muito como especialista nessa questão têxtil e depois de entender tudo isso, eu sei que nós temos que deslocar mais comunidades em termos de integração, mas sempre essa autorreflexão no sentido autocrítico. E acho que isso nos ajuda a fazer abordagem epistemológica e não somente com o alinhamento, digamos, de como é que isso funcionaria em outros territórios. Isso que aconteceu em termos, por exemplo, de direitos de justiça. A justiça não está de acordo com a comunidade, um povoado de uma população, mas é claro que também existe uma estrutura completamente diferente. Isso também nos ajuda a entender nós mesmas como mulheres e ver como funciona isso, se nós somos aianocas ou também se estamos em outras comunidades. Foi assim que aconteceu e eu acho que esse sistema era bem interessante. Eu também me lembro a questão dos dotes. As mulheres herdam rebanhos, também questões têxteis, ciência e também especialidades muito avançadas e por isso você não precisa trabalhar muito durante muito tempo. Hoje nós temos o aspecto da educação que gera outros entendimentos que não são necessariamente das comunidades. Por isso, eu acho que nós mulheres precisamos de fortalecimento da autorreflexão de nossas próprias comunidades e de como nós poderíamos trabalhar conjuntamente para ter uma visibilidade em termos de coautoria, por exemplo. Eu sei que são tendências novas, e isso também ajudaria a nossa própria valorização como país, como América Latina e no mundo como mulheres. Essa aliança pode também trazer um fortalecimento de vários pontos de vista e também poderia ser trabalhado por nós mesmas para o bem do país e também para o bem do ser humano. Bom, isso é o que tinha para dizer. Eram somente 10 minutos, tem mais uns segundinhos, mas muito obrigada pelo convite. E eu acho que o debate vai ser muito interessante. E se você tiver qualquer pergunta, eu terei prazer em desenvolver. Muito obrigada.
Muito obrigada, Elvira. Muito bonito. Eu acho que é muito importante também mudar esses modelos de educação, como você falou. E vamos pedir também para as outras apresentadoras de hoje do debate que continuem com o vídeo aberto, com a câmera aberta, para que a gente possa ver quem é que está conversando, quem está participando do debate, para todos os ouvintes, as que estão no público também possam ver. Muito obrigada. Sara, você está conosco, Chara? Ou então Valéria? Chara, Chara, depois dessa contextualização, o que a Elvira falava era como esses modelos de educação estão muito enraizados também na nossa sociedade e temos que mudar certas coisas e criar espaços. Como é que se visibilizam as mulheres no Peru? Essas mulheres lá de baixo, porque nós sabemos que as mulheres que estão nos espaços de poder, de decisão, são visíveis constantemente, façam as coisas bem ou mal, mas elas são mais visíveis, por assim dizer, e elas têm toda a aparelhagem estatal. E como as mulheres da tua região se visibilizam? Elas estão buscando espaços de visibilização que elas estão pensando ou considerando? Sim, exatamente, para poder dar uma nuance, um matiz de contexto. As mulheres originárias e indígenas, dentro do nosso contexto, nós temos uma forma bem peculiar de ver a vida. Nós temos um olhar holístico, como se fosse uma cosmovisão andina peculiar. Temos sabedoria dentro das nossas comunidades originárias e indígenas. E nesses lugares também tem sábios, personalidades que, ao longo da vida deles, vivenciaram, têm conhecimentos próprios sobre todo este processo. E esse entender é que realmente sabemos que no Peru nós temos uma educação que não cobre, neste momento, não cumpre com todas as expectativas que nós temos, e mais ainda nessas circunstâncias em que a pandemia nos bateu forte, e deveria haver uma educação completamente tecnológica, virtualizada, para a qual as nossas comunidades originárias e indígenas não estamos preparados para poder receber, para os nossos filhos poder continuar recebendo esse tipo de educação. E, na realidade, isso afeta também esse avanço, o progresso das nossas comunidades em termos de conhecimento, etc. As mulheres nas nossas comunidades originárias e indígenas têm papéis muito, muito importantes e muito importantes que às vezes não são visibilizadas. Tem mulheres artesãs, tem mulheres agrícolas que se dedicam de forma incrível a todas a organização da agricultura como uma forma de verificar que a alimentação é indispensável, e são elas que organizam toda essa diversidade de formas de produtos agrícolas que temos na nossa região. E temos também, por exemplo, a presença de mulheres que progressivamente, considerando a formação em, por exemplo, direito, em assuntos de igualdade e oportunidade baseada no gênero, de assuntos como os costumes, tradições, reforçar a nossa identidade, reavaliar, dar valor ao nosso. São mulheres que estamos no processo para realmente dar um outro olhar, para abrir esses espaços e essas possibilidades. No Peru, por exemplo, em termos de espaços de visibilização das mulheres, tem havido progressivamente, quando uma mulher originária, indígena,
vai entrando nos espaços políticos, assumir papéis como conselheira ou presidente. E são progressos importantes, porque são espaços em que elas vão se desenvolvendo e vão dando tudo melhor de si. Por exemplo, na nossa comunidade originária de Guanima-Gualaça, nós começamos com uma cooperativa de produtores agropecuários de 100% natural e orgânico, e recebemos uma atenção enorme. Antes dessa organização da cooperativa, cada uma das nossas mulheres, ela meio que vivia isoladamente dentro dos seus interesses da sua família. Agora, hoje em dia, com esta cooperativa, nós estamos nos focando e incluindo não somente as mulheres, mas também incluímos a família, que é a pedra básica da sociedade. Estamos envolvendo crianças, jovens, adultos, gente de idade, e vamos dando a todos esta oportunidade para nos abrir também e gerar um desenvolvimento econômico. Nessa visão, quero destacar a presença de membros do Congresso, mulheres que estão muito visíveis em termos das suas ações, que elas devem cuidar da parte normativa, fiscalização, de representação, que pouquíssimas vezes elas chegam às nossas comunidades. No entanto, ficamos muito contentes de ter essa presença dessas mulheres também nesses espaços. Obrigada. Obrigada, Chara. Agora sim, vamos passar a palavra sobre tudo que a Elvira falou e a Chara falou. O que você pode falar para nós a partir do Uruguai, Valéria? Bom, sem dúvida, eu acho que as contribuições das nossas colegas foram extremamente importantes nessa reflexão. E, no caso do Uruguai, eu estava pensando quais são os desafios em termos de visibilização, e do intercâmbio anterior que nós tivemos com a de Holanda, estávamos falando justamente sobre isso. E, claro, são diversas as plataformas possíveis para a diversificação das vozes, dos pensamentos, das expressões artísticas, por exemplo, no caso das teses. É uma coisa chave, porque temos essa voz unânime em diferentes territórios do mundo. E, de certa forma, nós estamos vendo o papel que essas expressões artísticas têm e que, de certa forma, alimentam essa necessidade de visibilizar no campo popular as situações que nós estamos vivenciando. É chave não somente em termos da plataforma, da ferramenta para poder levantar a voz, mas muitas vezes isso não é possível ou tem reações para silenciar essa necessidade de visibilização. Então, por um lado, você tem os desafios de você fortalecer os espaços, como, por exemplo, rádio da comunidade para gerar mais canais para poder resistir à hegemonia do controle dos meios de comunicação. Isso é uma coisa importante e, de certa forma, de uma perspectiva bem entendida, as novas tecnologias democratizam os espaços, que é uma coisa fundamental, você poder estar compartilhando a partir de uma perspectiva horizontal esses debates são muito importantes. De certa forma, a gente não consegue ouvir todas as vozes, por exemplo, no Zoom, também é um desafio para você poder visibilizar e ouvir essas outras vozes. E também depois tem um outro desafio que está relacionado não somente com as vozes presentes, mas poder também ouvir as colegas que estão trabalhando há anos. E eu queria também falar sobre um texto valioso da Helena Fonseca, que é uma ativista e militante feminista que problematizou o problema da velhice de forma muito ativa. E uma das perguntas que ela fazia: e quem devolve para as mulheres o que elas não viveram
as perícias intelectuais, os encontros entre os pares, as festas, os saturnais, os livros que não escreveram, as universidades onde não estudaram, os amores que não tiveram, o sol que não tocou o corpo, o poder, a liberdade, a identidade. Então, nesse sentido, tem todo um desafio para você poder, a partir dessa perspectiva de visibilidade, você acompanhar, seguir esses processos de uma perspectiva que pode ser inovadora, como outras colegas fizeram, gerando e fazendo através da arte, através de outros formatos que talvez não sejam convencionais para comunicar ou denunciar situações que não deveriam estar acontecendo, mas que estão acontecendo. Então, aí você tem essa denúncia, que é uma força quando ela é expressada dentro de um mecanismo que sabemos que vai chegar a mais gente, mas também sabemos que nem todas e todos temos acesso à internet com as mesmas condições e, portanto, aí temos outro desafio interessante que devemos considerar para que não cortem, não limitem, que a gente não possa entrar nessas áreas de comunicação com outros tipos de limitação de expressão. Isso também é uma coisa fundamental. E, claro, evidentemente, também quando vamos nos reunir, isso nos tira a necessidade de nos reunirmos, né? De você poder atravessar fronteiras é muito importante, dentro da medida das possibilidades. E, claro, eu também acho que é fundamental, nesse processo de visibilização, também entre nós, poder visibilizar-nos, poder nos falar pelo nome, ler e compartilhar. E eu acho que esse deveria ser o primeiro ponto de como, entre nós, podemos gerar uma abertura dentro das possibilidades que nós temos para nós podermos nos escutar e ouvir como colegas e transitar juntas por situações que muitas vezes atravessam o nosso corpo, a nossa vida, e o estar juntas em plena construção, em contínua construção, é sempre fundamental para um movimento como este, que tem a ver conosco desde a nossa raiz.